Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramano Vishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupadugacharya Varam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo os meus mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 17, verso 32. Nós lemos este verso na última aula, mas eu gostaria de repeti-lo porque é um verso muito importante e a gente pode aprofundar um pouco o entendimento desse verso. O verso 32 diz que esse Brahmana, né, esse sannyasi que havia renunciado ao mundo, ele estava caminhando pelo mundo inteiro e com muito cuidado ele controlava os seus sentidos, a sua mente e a sua inteligência. E ele mendigava e viajava através de diversas cidades e vilas, escondendo a sua verdadeira posição espiritual para que não fosse reconhecido pelos outros. Que interesses alguém teria em esconder o seu nível de evolução espiritual dos demais, né? Se não fosse pela intenção de se proteger, né? Ou seja, de qualquer ataque ou qualquer coisa negativa que pudesse acontecer, né? Qual seria a outra razão? Mas, considerando que na Índia, principalmente antigamente, os santos renunciados eram muito respeitados, então não havia qualquer tipo de perigo para ele ao viver como um mendicante renunciado. Mas por que ele escondia a sua verdadeira posição espiritual dos demais? Porque quem realmente avançou espiritualmente, quem tem relação com Deus, quem conhece Krishna, quem renunciou aos prazeres do mundo material, essa pessoa não tem qualquer desejo por fama, por ser reconhecido como tal. E ele, na medida em que ele não aceitou discípulos, ele não fez discípulos, aqui a gente está falando de um santo que tem uma outra característica, de viver de maneira mais isolada, mais solitária. E lembra que logo no comecinho do Uddhava Gita, no comecinho não, mais para o meio do que a gente já viu,
Tem uma hora que Krishna explica para Uddhava o seguinte, que os devotos que alcançaram a consciência transcendental, espiritual, mas ainda estão, de certa forma, ligados aqui na Terra, ainda estão encarnados aqui na Terra, eles precisam ainda esperar que certos karmas frutifiquem e até que eles consigam a purificação completa para serem liberados. Então, o Brahmana de Avanti, ele automaticamente está ali nessa situação, né, em que ele já não tem mais apegos pelo mundo material, já não tem mais qualquer desejo de interação com o mundo material, tá? No sentido de que para ele já não há mais nada que ele possa, de fato, vamos dizer assim, influenciar, tá? E ele simplesmente está esperando o momento dele desencarnar e não voltar a nascer mais, tá? Essa é a mentalidade. Não é que ele seja egoísta ou indiferente ao mundo, nada disso. Mas ele precisa se proteger de uma série de ameaças, né, que a fama traz, que o prestígio traz, que a adoração traz, que os seguidores trazem. Tá? Então, certas categorias de santos não conseguem manter essa relação com o mundo, com pessoas, tá? Porque isso acaba, de uma certa forma ou de outra, incomodando aquele processo que ele está ali tentando finalizar ou aperfeiçoar, que é o processo espiritual dele. Tá? Quando ele se torna uma alma liberada, uma alma autorrealizada, aí sim, completamente, né, livre de qualquer coisa, ele pode inclusive voltar da morada transcendental para a Terra com a finalidade exclusiva de ajudar as pessoas. Tá? Aí já é um outro processo. Então, por exemplo, os nossos mestres da Gaudiya, os nossos grandes acharyas da Gaudiya, da nossa Sampradaya, todos eles vieram da morada transcendental. É por isso que eles podem se dedicar exclusivamente ao serviço do próximo, sem qualquer preocupação com nada, porque ele não vai ser afetado, né? Nem por coisas boas, nem por coisas ruins. Tá? Então, acontece que quando você é um santo, a gente está falando de uma situação em que envolve uma série de pessoas, né? Imagina você, a Índia é um país super populoso. Tá? Quando as pessoas encontram um santo, elas têm a tendência de querer lhe pedir coisas para o santo, pedir bênçãos, pedir orações, pedir soluções para uma série de coisas, e isso simplesmente é uma distração, né, para o santo. Tá? Isso rouba o tempo dele. Por quê? Porque ele não vai ficar dando bênçãos para coisas materiais. Ele não vai ficar abençoando você para casar seu filho, ou para ter um bom emprego, ou para conseguir uma casa nova. Essa não são as bênçãos que eles querem. Mas as pessoas têm a tendência de buscar os santos para isso, para curar uma doença, para, ter facilidades materiais na vida das mais diversas, se livrarem de perigos, se livrarem de inimigos. Poucos são os que vêm para o santo e pedem a misericórdia de se desapegarem do mundo material, de alcançarem Krishna Prema, a transcendência. São muito raros. As pessoas, de modo geral, associam os santos a alguém que vai fazer um milagre na vida deles. Milagre esse de cunho material. Tá? Nós temos um exemplo disso, que é Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj. Tá? Ele é o guru de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. E ele tinha essa natureza de se isolar. Ele não queria fazer discípulos, ele não queria interagir com o mundo. Só que a única interação que ele teve foi, assim, a mais importante da história para nós. Por quê? O pai de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que é Srila Bhaktivinoda Thakur, ele não queria ele mesmo iniciar o seu filho, né? Porque naquela época havia uma série de gurus que iniciavam seus filhos, né, simplesmente para manter um poder ali dentro da família, sem qualquer tipo de qualificação espiritual.
Então, o Srila Bhaktivinoda Thakur, apesar de ser um devoto puro também, ele queria evitar esse tipo de situação para não ser criticado. Então, ele escolheu Srila Gorkishora Das Babaji Maharaj para dar iniciação de Diksha para o seu filho Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Só que Srila Gorkishora, ele era um avaduta, né? Como a gente viu aqui também a história do avaduta, algumas aulas anteriores. E ele tinha um comportamento muito incomum. Tá? E ele se incomodava muito com a presença dessas pessoas materialistas que vinham só com intenções de ganhar benefícios materiais no contato com os santos. Certa vez, inclusive, ele se trancou dentro de um banheiro público, né? E ninguém conseguia tirar ele dali. E ele falou, não, eu prefiro ficar aqui com esse cheiro ruim, que é muito melhor do que o cheiro dos materialistas, das pessoas materialistas. Então, certa vez veio uma pessoa, né, um homem, até ele, enfim, e começou a falar, Babaji Maharaj, eu quero a sua misericórdia, por favor, me dê a sua misericórdia, né, você é um santo, tudo mais, aquela coisa, né? Aí Babaji Maharaj pegou uma calpina. Calpina são as roupas interiores de um renunciante. Né? Um renunciante não usa, vamos dizer assim, roupas convencionais, né? Então ele pegou essa calpina, mostrou para essa pessoa e disse, tá bom, aqui é minha misericórdia. A partir de hoje você vai ficar aqui comigo, né, fazendo bhajan, prática espiritual, né, e vai renunciar ao mundo. Essa é minha misericórdia. Você aceita? E a pessoa saiu dali correndo. Ou seja, fica pedindo misericórdia, misericórdia, mas na verdade, quando a misericórdia vem, não quer. Então não quer misericórdia. Quer se livrar de problemas materiais. Mas a função dos santos não é essa. Então muito cuidado quando você se aproximar de um guru, de um mestre, de um santo, e começar a falar dos seus problemas pessoais, começar a falar dos seus problemas materiais, começar a falar disso, daquilo, né, esperando que ele resolva alguma coisa, esperando que ele vai dar soluções para essas coisas. Né? Ele não tem esse papel, essa função. A função dele é te instruir espiritualmente. Tá? A parte disso, não tem como ele ficar entrando em méritos de coisas pessoais, né, te ajudando a arrumar casamento, te ajudando a arrumar mais dinheiro, a arrumar emprego. Não faz qualquer sentido. Tá? Então, é por isso que muitas vezes eles se isolam das pessoas, né? Porque eles não aguentam esse tipo de postura das pessoas materialistas. Né? Muito bem. Então aqui no comentário, o Srila Prabhupada ele diz algo mais interessante. Olha, a aceitação do Tridanda Sannyasa, que são os sannyasas da Gaudiya, né, que são tridandas, ou seja, eles carregam três bastões amarrados juntos, que depois parecem que fica um só, mas na verdade são três. Né? E então isso indica a dedicação completa ao serviço devocional. Ou seja, quem recebe a ordem renunciada de sannyasa é porque ele se dedica completamente ao serviço devocional. Ele já não tem mais qualquer outra atividade na vida dele. E esses três bastões do sannyasa indicam o quê? Mente, corpo e fala, que estão completamente dedicados e ocupados no serviço devocional ao Senhor Supremo. A ocupação do seu corpo, mente e fala no serviço ao Senhor permite que você possa manifestar todas as boas qualidades, como perdão, desapego, libertação de orgulho e de desejos materiais. Qualquer um que se ocupe integralmente no serviço ao Senhor, né, seguindo os passos dos devotos mais avançados, certamente alcançará o abrigo dos pés de lótus do Senhor Supremo. Tá? Então você recebe uma roupa açafrão, como um brahmachari, um monge, ou você recebe o voto de sannyasa, ou o título de sannyasa, você segura uma danda, né, que é o bastão da renúncia, significa que você já é
um devoto que está dedicando a sua vida exclusivamente à prática e ao serviço espiritual. Tá? Bom, então agora verso 33. Ó gentil Uddhava, ao vê-lo como um velho e sujo mendicante, pessoas ignorantes o insultavam com palavras agressivas, palavras duras. Então ainda tem mais esse problema, né? Existem pessoas que são preconceituosas e não sabem respeitar os mendicantes. Tá? Não estou falando de mendigos aqui do Ocidente, tá? Que são pessoas degradadas. Estamos falando de mendicantes espirituais na Índia, que tem toda uma veste, uma postura, né? E toda uma aura diferente. Mas mesmo assim, há pessoas muito caídas, pessoas de natureza demoníaca, que gostam de importunar os mendicantes. Tá? 34. Alguns desses infiéis pegavam o bastão de sannyasa dele, né? Outros roubavam o seu pote de água, né? E alguns pegavam a sua asana de pele de veado. Outros roubavam o seu rosário, a sua japamala, né? Outros pegavam a sua roupa, enfim. Né? E alguns fingiam que iam devolver, mas simplesmente escondiam de novo. Ou seja, ficavam ali, né, brincando, assim, perturbando, né, a vida daquele sannyasi. Existem muitas pessoas com natureza demoníaca na Índia, tá? Que realmente gostam assim de importunar os demais. 35. Quando o Brahmana ia sentar-se próximo do rio para comer algum alimento que ele conseguiu mendigar, pessoas pecaminosas vinham e simplesmente urinavam ou cuspiam em cima da sua cabeça. Então, olha o nível de assim, degradação que essas pessoas vivem ao fazerem essas coisas. Tá? – 36. Embora ele havia feito um voto de silêncio, as pessoas tolas tentavam fazer com que ele falasse. E se ele não falasse qualquer palavra, eles então batiam nele com um pedaço de pau. Haviam também outros que diziam: esse homem é um ladrão, e assim o amarravam com uma corda. 37. Eles o insultavam dizendo: esse homem é um hipócrita e um enganador. Ele perdeu todo o seu dinheiro e a sua família o rejeitou. Agora ele colocou as vestes de um sannyasi simplesmente para poder encher a sua barriga. Não deixa de ser verdadeiro, às vezes isso acontece também, tá? Mas o que não dá direito a essas pessoas, obviamente, de abusarem dele dessa forma, tá? Mas tem realmente muita gente que é fracassado materialmente e acaba tendo a renúncia como a única opção, né? E acaba se manifestando assim, acaba se apresentando, né, como se fosse um santo renunciado, mas não é. Isso aí tem muita gente assim. E tem ladrões também que se disfarçam de santos para vagar pelas vilas e roubar. 38 e 39. Alguns ridicularizavam, dizendo: veja quão poderoso este sábio é. Ele é tão fixo quanto as montanhas dos Himalaias. Enquanto permanece em silêncio, ele está buscando pela sua meta com grande determinação, como se fosse um pato.
Alguns, então, passavam gás, soltavam gás próximo dele, né? E outros o amarravam com cordas e o mantinham cativo, como se fossem um animal. Olha quanta privação esse sannyasi já passou, viu? Não é fácil. 40. Assim, o Brahmana sofria repetidamente todas as 3 misérias materiais: adhyatmika, adibhautika e adideivika. Entendendo essas misérias como sendo, vamos dizer, impostas a ele pela própria providência e, portanto, inevitáveis. Ou seja, ele já estava naquela fase de aceitar absolutamente tudo como um teste ou como o próprio karma e não reagia. Essa é uma purificação que Krishna muitas vezes coloca para os santos. Testá-los ao limite, para ver o nível de renúncia deles, o nível de confiança que eles têm em Krishna, o nível de desprendimento que eles têm do próprio corpo e dos sentidos. Então Krishna coloca esses testes realmente. E você tem que ver por trás a presença de Krishna. Se você simplesmente reage à realidade, você perde a tua posição espiritual. Você vai entrar numa outra vibração e você vai simplesmente perder o seu controle. Você vai sair daquela vibração, daquela sintonia de rendição total, de desapego a tudo, inclusive ao sofrimento, inclusive aos testes. Então, essas 3 misérias, elas são o seguinte: adhyatmika são problemas que você mesmo causa, que você causa a si mesmo. Tá? Adibhautika são problemas que a natureza te causa. Tá? As demais pessoas, tá? No caso, seriam as outras pessoas. E adideivika seriam problemas que a natureza te causa, ou seja, os semideuses, tá? Tempestades, seca, enfim, tá? etc, etc. Por exemplo, frio, calor, né? Tudo isso. 41. Embora homens de baixa classe ridicularizavam esse sannyasi de diversas maneiras, com a esperança de fazê-lo cair da sua posição, ou seja, de que ele se perturbasse com aquilo, ainda assim ele permanecia fixo em sua determinação, mantendo a si mesmo fixo no modo da bondade. Ele simplesmente começava a cantar essa canção. Vamos ver qual é a canção que ele cantava. 42. O Brahmana então disse: essas pessoas não são a causa da minha felicidade nem do meu problema, do meu sofrimento, perdão. Nem são os semideuses, meu corpo ou a posição dos planetas, o meu karma ou o tempo. Na verdade, é a mente apenas que causa felicidade e sofrimento e perpetua a prisão nesse ciclo vicioso de repetidos nascimentos e mortes. Ou seja, ele já não culpa mais ninguém, nem nada. Ele só culpa a própria mente. Os próprios desejos incontrolados da mente. Ou a própria identificação da mente. – 43. A poderosa mente manifesta as funções dos modos da natureza, dos quais surgem atividades no modo da bondade, paixão e ignorância. Dessa interação desses modos, as várias espécies de vida se desenvolvem.
44. Embora ele esteja presente comigo dentro do meu corpo, a superalma não está presa ao mundo material, porque ele existe eternamente, vamos dizer assim, transcendente ao modo da natureza da ignorância, da escuridão da ignorância, e assim não se identifica com o corpo material e com a mente. Assim como o meu melhor amigo, ele simplesmente testemunha as minhas atividades e permanece neutro. Por outro lado, eu, que sou uma alma espiritual diminuta, identifico a mente como se fosse um reflexo no espelho da realidade externa, como se fosse o meu verdadeiro eu. Assim, eu me ocupo em tentar desfrutar dos objetos dos sentidos, sobre os ditames, né, dos 3 modos da natureza material. Tá? Então, a pessoa que busca, a pessoa que tem a identificação material com o corpo, tá? Ela vê a natureza material como se fosse uma realidade e ela tenta desfrutar dessa natureza. Tá? 568. Oh, 568 não, perdão. 45. Fazer caridade, executar deveres prescritos, observar princípios regulativos, ouvir as escrituras, fazer trabalhos piedosos, né? Ou fazer votos de purificação, né? Tudo isso tem como objetivo final subjugar a mente, né? Mas na verdade a concentração da mente na meta suprema, no Senhor Supremo é que é a meta do yoga. Ou seja, essas atividades que ele descreveu aqui são atividades que a princípio são feitas com o objetivo de controlar a sua mente, mas elas não conseguem fazer isso. Apenas a concentração da mente no Senhor Supremo é que pode trazer a harmonia e a paz para a mente. Essa é a meta do yoga. Tá? (46) Se a sua mente é perfeitamente controlada, qual é a necessidade de executar atividades ritualísticas de trabalho piedoso, como, por exemplo, dar caridades? Se a sua mente permanece descontrolada, né, submersa em ignorância, então qual é o uso também dessas atividades em benefício da mente? Nenhuma. Tem um verso aqui do Narada Pancharatra, que é um verso bem legal, que diz o seguinte: Aradito yadi harish tapasa tatakim, naradito yadi harish tapasa tatakim, antar bahir yadi harish tapasa tatakim, nantar bahir yadi harish tapasa tatakim. Diz o seguinte: se alguém está adorando o Senhor Supremo, Hari, qual é o uso de executar austeridades extremas? E se ele não está adorando o Senhor Hari, qual a vantagem, né, também de executar essas atividades, se elas não poderão salvá-lo? Se alguém pode entender que o Senhor Hari é o todo penetrante, o onipresente, dentro e fora, qual é a necessidade de executar austeridades, né? E se ele não for capaz de compreender que o Senhor Hari, ele é onipenetrante, onipresente, então todas as austeridades serão o quê? Inúteis.
Tá? Ou seja, se você concentra sua mente em Deus, se você serve Deus, automaticamente você obtém a perfeição. Você não precisa fazer nenhuma austeridade rigorosa ou extrema buscando isso, porque isso não vai dar a tua relação com Deus. A tua relação com Deus vai dar através da relação com Deus. Ou seja, a única maneira de você conquistar esse relacionamento com Deus é fazendo atividades que tenham relação com Deus. E você fazer uma austeridade não tem relação com Deus. Você ficar sem comer, por exemplo, não tem relação com Deus. Você ficar em pé, numa perna só, por 10 anos, não tem relação com Deus. Então, são austeridades. Então, para você ter relação com Deus e alcançar a perfeição e controlar a sua mente, você precisa o quê? Fazer atividades que estão relacionadas a isso. Tá? 47. Os semideuses que controlam os sentidos das almas condicionadas também estão sob o controle das suas mentes. Mas a mente não é controlada por ninguém, porque ela é o mais forte de todos os sentidos. De fato, a mente é a causa do medo, até mesmo para os yogis místicos. Portanto, qualquer um que possa controlar a sua mente se torna o mestre dos sentidos. O controle mental, ele é a raiz de tudo. Tá? Mas a gente lembra então dos ensinamentos de Srila Rupa Goswami, quando ele ensina a cadeia de causa e efeito dos descontroles, né? Nossos. Então ele diz: Vacho vegam manasa kroda vegam, jiva vegam mudaro pasta vegam, etam vegam jovishaheta dira, sarvam apimam pritivim sashishat. Ou seja, primeiro você precisa controlar a sua fala, depois a sua mente. Se você controla a fala, a mente estará controlada. Vacho vegam, manasa, kroda vegam. E depois que você controla a mente, aí você consegue controlar a sua ira. E ao controlar a sua ira, você consegue controlar o quê? A sua língua, no sentido de querer desfrutar de sabores o tempo todo. Quando você controla a sua língua, você controla também o seu estômago. E você consegue, em consequência, controlar o seu genital. Uma pessoa que é autocontrolada dessa maneira pode instruir o mundo inteiro. Tá? Então, primeiro começa com a fala. Você precisa controlar a sua fala. Aí, como você faz para controlar a sua fala se a sua mente não está controlada? Aí você precisa aprender a falar o quê? Sobre Deus. Você precisa aprender a falar Harikata. Você precisa aprender a falar o Mahamantra. Então, quanto mais Mahamantra você canta, mais você controla a tua fala. E quanto mais você controla a fala, mais você será capaz de controlar a sua mente. E assim por diante. Tá bom? 48. Existem muitas pessoas que falham em conquistar esses inimigos. Este inimigo terrível chamado mente, cujas demandas são intoleráveis e atormentam o coração. Como resultado, muitas pessoas estão completamente iludidas e criam discussões inúteis umas com as outras, concluindo que a outra pessoa é ou o seu amigo, ou o inimigo, ou simplesmente indiferente a ele. Então, as pessoas têm a tendência de viver uma realidade paralela na própria mente. Elas imaginam coisas, elas imaginam situações, elas imaginam reações das outras pessoas. Elas ficam vivendo uma realidade na mente. E quando chega de fato
para ela viver a realidade comum, né, assim, direta, prática, ela já está com uma visão pré-concebida daquelas fantasias que ela vai imaginando na mente dela. E ela acaba se pautando muitas vezes por isso. Tá? Então, muito cuidado com o que a sua mente está produzindo. Espere que a realidade se apresente e tome uma atitude, reaja a partir daquilo, não a partir do que a sua mente está especulando. Né? Porque o nosso coração ele também é muito, muito poluído de sentimentos egoístas. Né? A gente tem a tendência de julgar as pessoas também de maneira errada. Né? E sempre lembre-se que você está sob o véu da ilusão. Então muitas coisas que você acha que estão acontecendo, na verdade não estão acontecendo. E as causas muitas vezes podem ser outras. Então antes de você tirar qualquer dúvida, se certifique. Chegue até aquela pessoa e pergunte: você fez isso com tal intenção? Isso aconteceu por qual razão? Né? E investigue a coisa. Entende? Porque se não for o que você estava imaginando, que a ilusão fez com que você achasse, é como se fosse uma miragem no deserto, você vai simplesmente pautar a sua vida a partir de uma ilusão. Né? E você vai muitas vezes perder com isso. Tá? Então, sempre procure esclarecer diretamente as coisas, fazer tudo às claras e, né, vamos dizer assim, sem tentar imaginar a realidade. A gente tem que tratar a realidade tal como ela se apresenta. Tá? E simplesmente se pautar por isso. O resto é só imaginação. Tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui hoje e daremos sequência então na próxima aula. Tá? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.